boa tarde, estamos de volta. Mundial e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para trazer aquele super bate-papo nas tardes da Vibe Mundial. E hoje o assunto ele é interessante, viu, gente? Fica com a gente que eu estou recebendo aqui hoje a Suzana Amorim. Bem-vinda! Muito obrigada, Eu que te Samira. agradeço. Muito prazer bom. estar aqui. Igualmente, viu? A Suzana, gente, ela é psicanalista, escritora e lançou recentemente este livro com um tema incrível, O Peito Oco. Nome sugestivo, né? O Peito Oco. É interessante. Tô vendo que você fez teatro também. Sim. Teatro, sim. psicologia. Minha primeira formação foi em teatro. Ó, que depois legal. em psicologia. Muito bom. Vamos entender esse universo com a Suzana, que esse livro, eu já estava folheando, né? Eu já vi que temos capítulos curtos que nos envolvem. A impressão que me dá é que a cada capítulo que eu vou lendo, eu vou me situando na história desses personagens. É verdade. Me conta um pouquinho desse livro. Conto sim. Bom, essa é uma coisa interessante, né? Eu comecei escrevendo achando que eu tinha um conto. Eu não achei que eu tinha um romance. E aí, quando eu submeti para uma primeira leitura crítica da Vanessa Passos, que é minha professora, minha mentora, ela sentiu que tinha mais coisa para ser desenvolvida. E aí, eu continuei a história até que cheguei ao final do romance. E é a história de uma mulher que deseja muito ser mãe. E quando ela consegue e abre espaço na vida para que essa filha chegue, ao contrário do que ela poderia prever, ela não se sente preenchida. E isso faz ela revisitar muitas coisas do passado, lutos mal vividos, histórias que ela acabou não olhando no momento em que elas aconteceram. E isso faz ela entrar numa busca por si mesma. E abandonar certas versões que ela imaginava já ter muito bem estruturadas e que, com a chegada dessa filha, ela precisa rever. E ela teve uma filha. Uma filha. Né? Também do sexo feminino. Qual o Exato. significado do peito oco? O título você já deu imediatamente? O título foi a última coisa. Imagina. A última coisa. Eu já tinha terminado de escrever. Eu salvava as versões no meu computador como livro, data tal. Livro, data tal. Só ia atualizando a data. E eu tinha batizado como livro durante toda a escrita. E aí, quando eu terminei, eu queria algo que remetesse a esse corpo em transformação. E aí, eu tava um dia, eu corro, né, e gosto de correr, penso bastante enquanto eu corro, e aí eu fui pensando nesse corpo até que eu cheguei no peito. E a sensação que eu tinha ao escrever, e acho que é uma sensação que muita gente, quando lê, sente também, é de um vazio. Um vazio, um buraco, espaços ainda não preenchidos. E aí eu cheguei na palavra oco. Porque... Que vem do peito, né? Quando a gente fala de emoção, isso, vem muito do peito da gente. O peito com esse duplo sentido, porque o peito na história, concreto, também é quase um personagem. Porque a amamentação é muito difícil para essa personagem. Muitas coisas acontecem em torno da amamentação. Tem muitas cenas que falam sobre isso. As madrugadas infindáveis, né? Amamentando. Então, o peito também é esse lugar de emoção e esse lugar de onde saía o leite dessa mãe. E o oco como essa possibilidade de também ser preenchido. Me pareceu, na época, uma palavra... É um palíndromo, então é uma palavra que dá para você ler nos dois sentidos, é a mesma palavra. E algo que pode também ser preenchido. Então... É uma certa desesperança, mas também com uma esperança de que alguma coisa possa preencher aquele espaço. Me conta uma coisa. O que veio primeiro, né? Tá. Você já foi moldando a história ou você passou por um processo onde essa história foi crescendo e você foi acrescentando coisas? E por que falar da maternidade? Tá. Bom, eu comecei a escrever muito a partir da minha própria experiência, depois que eu me tornei mãe. Então, em 2019, a minha filha nasceu. Eu já tinha uma relação com a escrita, porque eu sou psicanalista, então, durante a minha formação, escrevia muitas coisas técnicas e textos que o curso exigia. Então, algum contato com a escrita e com a leitura literária, isso mais antigo ainda.
eu já tinha, mas nada muito estruturado. Tá. Quando a minha filha Martina nasceu, passados alguns meses, eu escrevi uma cena de parto, que era praticamente a cena que eu mesma vivi. É fácil de visualizar, né? Porque você passou pela experiência. Exatamente. O curioso é que eu já escrevi em terceira pessoa essa cena que era quase a minha. Então, não era exatamente um diário, já era uma tentativa minha de me distanciar um pouco dessa história para poder narrá-la. Tá, olhando de fora, Olhando né? de fora, exatamente. Foi uma opção inconsciente na época, mas hoje eu entendo que foi uma opção para possibilitar essa contação. Tá. Se fosse em primeira pessoa, talvez eu tivesse me bloqueado. Em terceira pessoa, acho que eu me protegi e consegui escrever. Porque é ela. Porque é ela. Não sou eu. Exatamente, exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu engavetei essa cena de parto e continuei, enfim, trabalhando, atendendo. E, na época, fazia outras coisas ainda profissionais relacionadas ao mundo corporativo, etc. E deixei isso guardado. Até que a vontade de escrever começou a tomar conta de mim de um jeito muito forte. Porque também eu costumo dizer, eu faço análise há muitos anos, fazia já uma terapia que não era psicanalítica, anterior a essa também há muitos anos. Então, eu já estava habituada à palavra falada. A palavra escrita veio como uma necessidade a partir do momento em que eu me tornei mãe. Foi um outro jeito, um novo jeito de elaborar aquilo que estava se passando e aquela busca que eu estava também por mim mesma, que é uma busca semelhante à da minha personagem. Que é terapêutico, que né? É terapêutico o escrever também. É muito terapêutico, né? E você não precisa ter uma habilidade. A gente vai formando as palavras, as frases, mas o que vai saindo da gente é muito terapêutico porque a gente está expondo, né? E sai de dentro. Então não fica aqui preso, né? Nesse peito, né? É curioso isso, quando a gente fala da escrita. Sim, sim. E foi muito interessante porque eu fiz uma primeira escrita que foi como um jorro. Então, essa escrita, essa cena de parto, esses primeiros momentos com aquela bebê que é uma estranha. Eu era uma estranha para ela, ela era uma estranha para mim, assim como é retratado no livro. Até que chegou um momento que eu falei, bom, da minha história, eu já encerrei o que eu tinha para contar. Era isso que eu queria colocar para fora e acho que fui acomodando por meio da escrita muitas coisas. Mas o desejo de escrever continuou presente. E eu já tinha esgotado a minha auto-história, né? Aí entrou a ficção. Então, por isso eu também considero uma autoficção. Porque foi a partir da minha experiência, mas foi também num momento muito cedo do livro que eu me descolei dessa personagem. E ela é uma pessoa que não sou eu. Perfeito. Então, eu continuei a escrever. E me conta uma coisa. Nos seus atendimentos, você acaba absorvendo também muitas informações, porque a gente, né, numa terapia, expõe o que está sentindo. A gente espera que sim, né? Sim. E com tudo isso, você viu a necessidade também de abordar, eu estou vendo aqui no texto, no release, maternidade real e depressão pós-parto. A questão da depressão pós-parto é algo muito comum. Às vezes a gente não tem noção, né? Mas o quanto essas mulheres sofrem a partir do momento em que elas se tornam mãe, principalmente de primeira viagem. Você deixa de ser sozinha, né? E passa a ser, inclusive, responsável por mais uma pessoa. Sim. Eu tive muita necessidade de falar sobre isso, Samira. Pela minha própria experiência e também pela minha escuta clínica. Porque é um tema super estigmatizado. As mulheres se constrangem em falar que não estão se sentindo plenas e radiantes. Às vezes a situação está externamente perfeita, a criança é saudável, a mulher tem uma rede de apoio, tem, enfim, pessoas que ajudam e suportam aquele maternar. E mesmo assim, muitas mulheres não se sentem correspondentes a esse exterior que, à primeira vista, está muito organizado. Elas se culpam? Elas se culpam. O sentimento que vem a reboque é o sentimento de culpa, porque
como assim eu não tô me sentindo feliz? Como assim eu não tô me sentindo conectada com essa criança? Como assim isso que eu tô sentindo é tão diferente daquilo que eu deveria sentir? E isso também é uma coisa que eu quis deixar muito evidente no livro. A minha personagem deseja muito essa gravidez. Ela deseja muito ser mãe. Porque a gente poderia pensar, bom, a pessoa deprime porque não era um plano, porque veio sem planejar, porque foi uma surpresa, ou foi de um relacionamento que a pessoa não queria estar. Sim, isso também acontece. Mas também acontece com as mulheres que planejam a vida para isso acontecer. E era esse núcleo que eu queria acessar. Para que as mulheres pudessem se identificar e falar sobre isso. Porque demora para que uma ajuda externa aconteça, intervenha, porque aparentemente está tudo muito bem, obrigada. Como elas mesmas não conseguem entender o que tá se passando com elas, é muito difícil levantar a mão pedindo ajuda. E admitir que tem alguma coisa errada. Então, eu quis falar desse não lugar, desse lugar inadequado que as mulheres acabam sentindo que estão ocupando, sabe? Né? Parece tudo tão perfeitinho, né? Sim. Mas dentro não está. Pois Tá é. oco, tá com o peito oco. Tá oco. E também de uma descoberta, que foi também uma descoberta inaugural da minha experiência, que as coisas são construídas. Pelo menos essa é a minha experiência, né? Claro que uma coisa que eu também tenho dito muito, desromantizar a maternidade é pluralizar a maternidade. Então, não há um único jeito de maternar e não há um único jeito que as coisas acontecem. Então, tem mulheres que sentem-se conectadas rapidamente com aquele bebê, tem mulheres que não. Então, eu quis dar um pouco de vazão a essas possibilidades. Sim, sabe? e não é a questão da mãe de primeira viagem, né? Isso pode acontecer com uma segunda gravidez, uma terceira gravidez, não é? Sim, com certeza. Você sabe, eu até estava na internet esses dias, eu vi um recorte de um vídeo da Fernanda Montenegro, ela sendo entrevistada pela Marília Gabriela. E tá ela e a Fernanda Torres na entrevista. E a Marília Gabriela faz alguma pergunta sobre a maternidade, sobre como é isso para ela, o que ela transmite como educação. E a resposta genial da Fernanda Montenegro é que a única coisa que ela pode transmitir aos filhos é a inexperiência dela. Então, seja um primeiro filho, seja um segundo filho, ela não sabe previamente o que vai acontecer. Então, o que eu estava dizendo antes também, conectando a outra pergunta, né? Eu quis mostrar que é da ordem da construção, da intencionalidade. Construir uma relação com aquele bebê é também a mãe se colocar disposta a construir aquilo. Parece que são dois conhecidos, mas são dois estranhos até então, né? Sim, Vão sim. se conhecendo aos pouquinhos. É verdade. Mas esse acaba sendo um livro que fala exclusivamente de maternidade ou nós temos outras discussões aqui dentro? Temos outras discussões. Até eu tenho uma amiga que leu e que diz que não é nem tanto sobre maternidade o livro, apesar da gente falar muito sobre isso e apresentar ele como um livro sobre maternidade. É um livro sobre despedidas. Um livro sobre lutos reais e simbólicos. Então, a minha personagem passa por situações na vida que são de lutos reais. Na época em que eles acontecem, ela não olha para eles, ela não olha para aqueles buracos, ela simplesmente toca a vida numa tentativa de proteção e de se manter íntegra. E aí, quando ela se torna mãe, ela tem que acessar de novo esses lutos mal vividos. E, simbolicamente, quando ela tem que inventar uma nova versão para ela, que é essa versão mãe, ela vê que tem outras versões anteriores a esse ser mãe que ela não pôde inventar exatamente. Então, ela vai ter que rever muitas relações nucleares ali, né, com a família, com a primeira família, né, mãe, pai, etc. Tem uma tia muito presente também no livro, então a gente vai vendo o desdobrar disso. E tem uma curiosidade também no livro, enquanto estrutura da leitura, é que ele tem um vai e vem temporal. Então, você lê um primeiro capítulo, ele acontece no tempo presente, o segundo capítulo é de um tempo passado. Isso não fica explícito à primeira vista, é preciso uma certa atenção,
Mas você vai descobrindo camadas da vida dessa personagem conforme o livro se desenvolve. E é aí que ela vai vivenciar esses lutos? Ou uma tentativa de vivenciar? É interessante, poderíamos dizer que sim, porque aí, não sei, uma coisa muito nova que você me fez pensar agora, como essa apresentação do passado dela, podendo ser lembranças dela mesma, né? É claro que tem uma esfera que é apresentar para o leitor e situar o leitor e a leitora do que estamos falando, de quem estamos falando. Mas a gente poderia, sim, pensar agora uma coisa muito nova. Cada leitor vai ter uma compreensão, Sim, né? é Eu falava verdade. outro dia em outra entrevista sobre as discussões em clubes de leitura. Sim. Então, se a gente parar para pensar, cada um vai trazer. Se a gente fizer uma discussão a respeito do livro, sentar para tomar um café e todos terem lido o livro, talvez viessem algumas informações que o autor não pensou, Sim, mas que se fosse encenado sairia muito interessante. Sim, isso é fantástico. Isso também Né? é a experiência de ter escrito o livro e de receber o retorno das pessoas que Né? leem é muito fantástico. Não porque é? às vezes parece que não é nem a história que eu tive a intenção de escrever. Porque cada um vai interpretar de um jeito, cada um vai criar a partir daqueles buracos e daqueles ocos que ficam, né, na história. Cada um preenche a partir da própria ótica. Não é? Acho né? que depois você podia reunir as pessoas que já leram teu livro para ouvir essas discussões. Com certeza. Porque eu acho que acaba sendo muito interessante até para você formular, né? Sim. E isso acontece quando a gente lê, quando a gente escreve, quando a gente assiste um filme, teatro, novela. Não é? Cada um vai ter uma compreensão. Clinicamente falando, essa compreensão diferenciada faria parte da vivência de cada um de nós? Também? Cada um vai olhar para essa maternidade de uma forma diferente? Ou para a questão da depressão de uma forma diferente? Sim. Dos lutos Sim, não vividos, sim, principalmente? Sim. Vai depender da montagem psíquica de cada um, né? De como Somos diferentes, né? Sim, somos diferentes. E às vezes pessoas com histórias semelhantes, não sei, digerem as coisas de maneiras distintas, né? Então, isso é muito interessante de observar. Não é? Porque eu acho que tem aí uma mistura aqui de informações que se a gente for levar bem para a psicanálise, para a psicologia, talvez a gente, né, de cada um de nós vai eclodir algo diferenciado, né? Mas vai de acordo com a nossa vivência, com os gatilhos que são disparados. Sem dúvida. Não é? As nossas emoções chegam na frente, né? E até também, a partir de leituras que fizeram do livro, eu mesma fui dando sentidos e conexões aos pedaços da história que eu não tinha feito exatamente, não com a intencionalidade que eu fiz o livro, né? Então, as camadas que as pessoas vão dando a partir das próprias experiências vão somando o que a história pode ser. Total, e daqui a pouco pode vir uma outra história, né? E é curioso que ela estava me contando, gente, que a personagem não tem um nome. É o nome que a gente quiser dar. Exato. Não é? Exatamente. Né? E você falou, né? Escrevi em terceira pessoa. Então, é um nome que cada leitor quiser dar, a gente vai visualizar de uma forma diferente, né? Tem personagem masculino aqui? Tem alguns personagens masculinos. O pai é uma figura importante. O marido dela na fase atual da vida dela também. E tem um contexto na fase jovem adulta, de trabalho e de primeiro trabalho, que também tem um amigo que aparece, que é muito importante para contar desse passado. Então, tem figuras masculinas, sim. A relação com esse pai é uma relação muito ambivalente. É interessante de ver uma pessoa que conhece muito bem a personagem e ela é uma pessoa de quem ela gostaria de ter tido mais ou ter mais. Então, não sei, me parece ser uma das relações mais ambivalentes do livro. Sim. Mas o livro ele traz também questões que levam à felicidade, à solução dos problemas. Sim. Não é? Porque eu acho que a gente está aqui numa busca, claro, né? E sempre buscamos um final feliz. É verdade. Eu não sei se é um final feliz, exatamente. É um final em aberto. Isso também pode decepcionar muitas pessoas. Acabou, cadê o próximo? Eu já dando spoiler do final. Mas, assim,
a gente tem interpretações diferentes. Eu já ouvi um pouco de tudo. Mas, sim, tem momentos, eu acho que isso é o que determina essa intencionalidade que eu te falei, dela se propor a criar a relação com essa filha, né? Porque ela se sente muito desconectada durante vários meses, com uma dificuldade muito grande de entender onde é que ela está situada. Mas, a partir de experiências que ela teve, que foram experiências muito amorosas, experiências muito estruturantes na vida, que ela pode rever lutos, rever os buracos e se propor a preenchê-los. Então, eu sinto sim, pode ser que também algumas pessoas discordem de mim, mas pelo menos quando eu estava escrevendo, eu sentia que tem uma dose grande de esperança e de possibilidades, né? De você... no momento, por exemplo, puerperal, que muitas mulheres se sentem deprimidas e deslocadas, é um voto de esperança de que esse momento pode ser superado, esse momento passa, e que não é mágico, né? Também quero deixar isso muito claro, não é mágico, não é instantâneo, é com trabalho, com rede, com alguém que possa te dizer você precisa de ajuda. Tô vendo que alguma coisa está acontecendo. E você, no teu dia a dia, nota que as mulheres, quando passam por essa fase, elas aceitam que estão passando por essa fase? Eu acho difícil elas detectarem, E não às entende, vezes. às Não vezes, o que está entendem, às acontecendo. vezes. Sim, sim. Porque é químico, né? É químico, é psíquico também. Então, acho que tem casos e casos também. Difícil dizer... Não é geral, num geral, né? Não dá para exato. generalizar. Eu acho que o aceitar passa muito pelo perceber. E o que eu tenho percebido ultimamente, e com essa discussão que está cada vez mais presente de desvelar um pouco essa maternidade, é que as mulheres acabam não se percebendo. Até por... A culpa vem na frente, o constrangimento vem na frente, a sensação de inadequação vem na frente. Então, elas acabam se exigindo, se colocam em movimento e vão tocando a vida, e vão amamentando as crianças, e vão, enfim, trabalhando e muitas vezes dando conta sozinhas de toda aquela nova configuração de vida. Então, me parece que antes de aceitar é preciso perceber, e muitas vezes elas não percebem, até porque não podem. Não podem objetivamente, muitas vezes, e não podem subjetivamente também, outras vezes, porque não se sentem preparadas para olhar para esses fantasmas todos. E é um livro que acaba, né, despertando na gente um olhar diferenciado Sim. para estes tipos de casos, né? Isso. Acho que várias situações vão surgindo no livro, e não só o do amamentar, né? E a gente vai percebendo também e trazendo na memória o que a gente já sentiu, o que a gente já viveu. Sim. E cria uma empatia com os personagens. Eu acho que isso também acaba sendo bem interessante. Já estou curiosa para ler esse livro, que bom. viu? Vou adorar te ter sua contar. leitura. Olha, depois a gente bate um papinho. Combinado. Porque é super interessante a gente falar disso, né? Porque muitas de nós já passou por isso, né? Já passaram por isso. E muitas de nós tiveram experiências diferentes. Sim, sim. Né? E cada caso é um caso. Exato. E sabe uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu estava escrevendo o livro e que eu comecei a conversar com mulheres da minha família mais velhas e de gerações anteriores, minha avó mesmo, tias também muito queridas, elas me contavam de situações muito angustiantes. Que elas não tinham o que fazer. Que nunca falaram sobre isso. A gente teve ocasião de conversar a respeito e minha tia uma vez me contou que quando o meu primo era novinho, ela tinha um calendário e ela riscava com um X os dias que iam passando. Então, assim, menos um dia, mais um dia, menos um dia. Isso é de uma angústia tão grande e de uma coisa tão pouco notada. Imagina, ela fazia isso, imagino eu, quase que
numa tentativa de elaborar alguma coisa, mas nunca ninguém olhou para isso. E Nunca... é um sofrimento. E é um sofrimento. Então, assim, já não é de hoje que isso está acontecendo. E sempre aconteceu, né? Sempre aconteceu, A gente agora tem que informação. a gente tá falando. A gente hoje pode falar, assim como muitas outras coisas, a gente está tendo espaço para falar. Exato. Obrigada, Suzana. Eu que agradeço. Ai, coisa boa. Quem quiser o livro, está à disposição. Está disponível no site da editora Literalux. Eu fui publicada pelo selo Auroras, que é um selo da Literalux, e também pela Amazon, está disponível. Quem quiser comprar por lá, chega pela Muito Amazon. bom. Sua rede social? Suzana.amorim_. Só isso. Instagram. Suzana.amorim_. É só seguir, se informar, tem muita coisa boa lá. Obrigada, minha querida. Muito obrigada. Sucesso, viu? Sucesso para nós. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. E amanhã, 16h30, tem mais Mundial e você. Um grande beijo, até lá.